Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 13. O nosso tema é Esperando Jesus para hoje. Irmãos, não adianta a gente pensar, mas parece que está demorando muito, parece que não vai acontecer. Saiba de uma coisa, a qualquer momento nós podemos ser chamados para prestarmos conta daquilo que nós fizemos em prol do reino dos céus. A qualquer momento. Então nós temos que esperar Cristo todos os dias, todos os momentos, todos os minutos e segundos da nossa vida. Porque se nós esperarmos Cristo com essa mentalidade, nós estaremos preparados para qualquer momento, a qualquer momento que Ele chamar somente o nosso nome, ou chamar a todos através do arrebatamento da igreja, nós estamos preparados para subir. Amém? O nosso texto do dia, que está em Mateus 24:45, diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Então aqui faz uma pergunta, né? Aqui no livro de Mateus, principalmente o Mateus 24, que é apocalíptico, né? E trata de muitas questões ali, e tem muitas doutrinas que divergem. Então aqui nós vemos que nessa passagem bíblica, que é muito, muito longa, fala de várias questões ali, fala do arrebatamento, alguns entendem que não é arrebatamento, fala das 10 virgens. Então, tá toda uma cronologia ali que há arrebatamento da igreja, mas muitos não enxergam que há arrebatamento da igreja. Nós entendemos que é o arrebatamento da igreja e outros acreditam que não. E aqui na nossa síntese, a volta de Jesus Cristo será de forma inesperada. Pode se dar a qualquer hora, a qualquer dia e hora, por isso precisamos estar preparados. Ou seja, como eu já disse, meus irmãos, Jesus pode chamar... nós podemos nos encontrar com Cristo coletivamente ou encontrarmos com Cristo individualmente. É uma possibilidade. Nós podemos nos encontrar com Cristo coletivamente ou individualmente. E aí nos dá a entender que a qualquer momento nós podemos nos encontrar com Cristo. Se nós nos encontrarmos com Cristo, meus irmãos, nós nos encontraremos com outra coisa, que não é Jesus e não é nada bom. Mas o nosso texto bíblico, que está em Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao 14, diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Né? Aqui vai dar uma descrição como é que é o céu, alguma parte do céu. O rio da água da vida... vai falar da praça, e aqui no versículo de número 8, E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E o anjo disse que não queria adoração. Então, para nós termos uma ideia, a dimensão da visão que João teve acerca do céu, que não foi totalmente, ele não viu tudo que está no céu, mas pelo menos uma parte, ele já ficou deslumbrado, ele já queria adorar o anjo, e o anjo, não, eu não sou digno de ser adorado, eu sou conservo teu. Então veja que é algo magnífico. Então vale a pena sim escolher viver em prol da presença, da graça e da bondade do Senhor na nossa vida. Vale a pena. Porque o que João vê, ele consegue descrever com as suas palavras, né, algumas coisas, e a gente imagine com a nossa mentalidade de ser humano. Mas é muito, muito maior, meus irmãos, do que aquilo que a gente pensa ou imagina, como até o apóstolo Paulo já descreveu. Na nossa introdução, os crentes do Antigo Testamento esperaram com muita expectativa a chegada do Messias, a promessa feita no Éden. O profeta Malaquias, 400 anos antes do nascimento de Salvador, retificou que nascerá o sol da justiça. O Messias, a salvação, traria debaixo das suas asas. Então, sempre houve a profecia, né, no Antigo Testamento acerca do Cristo, acerca do Jesus que iria, né, libertar o povo do pecado. Sempre houve. Então, como eu disse já em uma das aulas, né, na aula passada, acerca de Jesus, já sabia que o homem ia pecar. Deus já sabia. Mas mesmo assim, Deus criou o homem. Deus não ordenou que o homem pecasse, mas Deus dá oportunidade para que o homem tivesse o livre-arbítrio. Mas Deus já sabendo que o homem ia fazer, não fez. Eu acho que ele fez, ele deu toda a oportunidade para o homem, mas que Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, ele sabe de tudo.
Ele sabe o fim antes do começo e o começo antes do fim. Ele sabe tudo. Mas nós não sabemos nada. Então é por isso que nós temos que todo dia clamar e suplicar pela bondade do Senhor na nossa vida. No tópico 1, a expectativa da volta do Senhor, a promessa do rapto da noiva. João, na ilha de Patmos, recebeu a revelação da vitória final do Cordeiro, que foi morto e qual, por fim, concluirá sua missão e reinará eternamente. Infelizmente, acho que foi 2 anos atrás ou 3 anos atrás, uma escola de samba no Brasil fez aquele teatro, né? Como se fosse o diabo tivesse vencendo Jesus. Misericórdia, irmãos. Infelizmente, tem muito cristão assistindo eu ia usar um termo forte, mas essa bobagem que é o carnaval. Mas Jesus, meus irmãos, Jesus já é vencedor. Jesus, ele luta para vencer. Ele já venceu o maligno. Ele não precisa provar nada para ninguém. A prova que nós temos é a sua palavra. E nós temos que crer na sua palavra para nós crermos que ele vive, ele venceu. E aquilo que aconteceu lá na avenida da escola de samba, aquilo, meus irmãos, não é a realidade, claro, mas tem muitos crentes que emprestam os seus olhos, crentes que emprestam os seus olhos para ficar vendo isso. E será que de repente não ficou em dúvida? Será que o diabo é mais forte do que Jesus? Irmão, não existe briga entre os dois. Jesus é superior. Não vou nem dizer que Jesus é eterno. O poder de Cristo é infinito. E o poder do inimigo das nossas almas, ele é finito. Ele tem, vamos dizer assim, ele tem um nível. Jesus não tem nível. Jesus é infinito. Então, para nós termos uma ideia que não tem como mencionar. Só que nós não podemos tentar o inimigo das nossas almas. Ele é poderoso, o poder dele é limitado, mas ele tem poder. Ele não tem só força, como muitos falam, não. Ele tem poder, sim. Amém? E aqui, segundo a cultura judaica, nos dias de Jesus, mesmo com o casamento marcado, a hora em que o noivo compareceria para buscar a noiva, no caso do pai dela, não era agendada. Então, Jesus, ele conta, né, a questão da parábola das 10 virgens, para as pessoas terem uma ideia. Tinha um contrato assinado, porque quem era noivo já estava casado, irmãos, já estava casado. O noivo só ia depois buscar a noiva para consumar o ato como casamento. Por quê? Porque ainda ele ia preparar o lugar que iriam morar, talvez a festa, essas coisas. Mas já estava casado. E para consumar isso, ele queria estar tudo arrumadinho, tudo tranquilo, para poder realmente ter relação com a sua esposa. E Jesus dá essa analogia, ele faz essa analogia, conta essa parábola, para as pessoas entenderem que o noivo não avisava, ele podia vir a qualquer hora. O que tinha que acontecer é que a noiva tinha que estar preparada, sempre. E aqui na parte 2, o compromisso da noiva com a santidade. A noiva de Cristo deve viver neste mundo até o dia da sua volta de forma gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, alguém já foi em festa de casamento aqui, normalmente, claro, a tradição diz que tem que ser o branco, apesar que agora as mulheres estão casando de vermelho, de bordeaux, sei lá, de tantas cores, mas o tradicional é o branco, e também na cultura judaica é o branco. Imagine um vestido de noiva todo manchado, será que fica bonito, meus irmãos? Não fica. Então a mancha que há nas nossas vestes é o pecado. E nós temos que lutar e nos afastar do pecado cada vez mais para não manchar o quê? As nossas vestes, que é o quê? A nossa vida espiritual. Então nós temos que buscar o quê? Agradar a Cristo. E afastar dessas coisas que vamos dizer assim, que constrange e que prejudica a nossa vida espiritual. Então esse era o compromisso da noiva de estar sempre preparada, sempre santa e esperando o noivo. Ela não sabia a qual momento, em que dia, em que hora, em que minuto ele viria. Mas ela tinha certeza de uma coisa, ele iria vir. Não importa se demorasse 10, 15, 20 anos, mas uma hora sim ele ia aparecer. E ela tinha que estar preparada para ir com ele. Amém? Na parte 3, as obras serão recompensadas, né? Irmãos, as nossas obras, tudo aquilo que a gente faz aqui, nós somos recompensados. Até o nosso sofrimento, como se não me engano fala lá em Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Corinto, fala que há um peso de glória para aqueles que sofrem. Então até através do sofrimento, do grau de sofrimento que a gente sofre nessa terra, há um peso de glória.
Nós não temos a noção do que é peso de glória, não temos a noção do que é galardão, não temos a noção de o que será isso, se é coroa. Irmãos, não temos a noção, mas sabemos que há sim uma recompensa. E se nós já somos recompensados aqui na terra, pelas infinitas misericórdias de Deus, de nos conceder bênçãos que nós não merecemos, imagine no céu, meus irmãos, que a gente também não merece, só que lá é todo grau muito, muito, infinitamente superior com aquilo que Deus nos concede aqui na terra. Amém? No tópico 2, Jesus Cristo, aquele que voltará. Jesus Cristo, o grande vencedor. A função primordial da escatologia bíblica é glorificar a Cristo. Depois de falar sobre o galardão, Jesus declara: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus é o começo e o fim. Jesus sempre existiu. Jesus não caiu assim. Não foi uma coisa que o pai falou: quer saber, vou mandar Jesus lá e pronto. Jesus sempre existiu. Só que não era manifesto como ele foi manifesto para nós no Novo Testamento, como nós entendemos que é o Novo Testamento. Então Jesus, ele sempre existiu. Jesus sempre foi Deus. A Trindade sempre existiu e a gente vai ver até na próxima revista acerca do Evangelho de João, para nós entendermos melhor isso. Mas Jesus sempre existiu. Jesus sempre foi o Deus Todo-Poderoso. É a Trindade. E não tem essa, como a gente até citou já nesse comentário, de o diabo tá lá e o diabo tentou Jesus. O diabo nunca agrediu Jesus, tentou Jesus através da palavra. Não foi aquela bobagem lá que muitos emprestaram seus olhos para ver aquele negócio que aconteceu na escola de samba naquele dia, que nem me lembro, acho que foi 3 anos atrás, se eu não me engano. Mas Jesus, ele é vencedor, a sua essência é vencedora. Amém? E aqui na parte 2, Jesus Cristo, o único que pode salvar o homem. Depois de descrever as maravilhas de Jerusalém, da Nova Jerusalém, João afirma que todos aqueles que creram em Jesus no seu sacrifício vicário e pela fé tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, terão direito à salvação, ou seja, a árvore da vida. A única coisa que pode salvar o homem é Cristo. O animal que ele sacrifica em algumas, vamos dizer assim, em algumas religiões, não pode salvar o homem. O animal que no Antigo Testamento era morto pelo homem, para que o homem pudesse ser redimido dos seus pecados, não podia, porque o sangue de animal é um sangue limitado. Então aquele sangue era apenas para cobrir o pecado do homem, como fala em Hebreus, e não resolver o problema do homem. Que o problema do homem é o pecado, é se afastar do pecado. O homem ia lá, pecava, cobria, matava o animal, cobria, mas ele não tinha assim um desejo do arrependimento. Existia arrependimento no Antigo Testamento, mas não como nós temos hoje. Nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós temos livre acesso para nos arrepender dos nossos pecados. Então, Jesus Cristo é o único que pode salvar o homem. Ele é o único que que se colocou à disposição, como Deus, claro, para que o homem pudesse ser redimido, para que o homem pudesse ser salvo. E, meus irmãos, uma coisa interessante muitos falam que Cristo é uma utopia, né? Mas ninguém, meus irmãos, ninguém odeia gente morta. Normalmente as pessoas odeiam os vivos. Então, pelo ódio que nós vemos que muitos têm de Jesus, da palavra de Deus e das coisas que Deus fez, nós vemos que realmente Cristo vive. Cristo vive, porque ninguém odeia alguém que esteja morto, né? O normal não é isso, mas as pessoas odeiam quem está vivo, e Cristo está vivo, o Deus Todo-Poderoso. Na parte 3, Jesus, o único que pode purificar o pecador. Não é só salvar o pecador, é purificar o pecador, é limpar o pecador, é libertar o pecador das amarras do pecado. Jesus, ele perdoa os pecados do homem, mas também purifica o homem. Ou seja, o homem não precisa mais ter uma vida pecaminosa e ficar toda hora pedindo perdão sobre aquele pecado. Ele pode ser liberto daquele pecado. Ele pode se desprender daquilo que prejudica a sua vida, tanto a vida espiritual como a vida carnal, aquilo que traz dor, aquilo que traz sofrimento para si, para a pessoa e para a sua família. Jesus Cristo, ele purifica, ele perdoa os pecados, ele purifica a nossa vida, tirando todas as impurezas. E aqui no tópico 3,
Atitudes do crente diante da volta de Jesus. Amar a vinda de Cristo. Os crentes autênticos são identificados pelo amor ao Senhor e ao próximo. É muito interessante isso. Amar a vinda de Cristo. Que maravilha. Aí eu pergunto para os irmãos, será que nós, crentes, que dizemos, pelo menos a gente diz, né? Que cremos em Cristo, queremos estar com Cristo, queremos adorar a Cristo, será realmente que nós queremos o arrebatamento da igreja? Será, irmãos, que nós queremos morar com Cristo na glória se fosse agora? Não, irmão, misericórdia, que a gente quer ir morar no céu. Será mesmo? A gente quer ir para o céu muitas das vezes, meus irmãos, com medo de cair no inferno. A gente tem medo de morrer. Muitos de nós temos medo de morrer. Não é que nós desejamos a morte. Mas quando fala de morte, a gente fica apavorado. E aqui, amar a vinda de Cristo é desejar ir com Cristo em qualquer momento que Ele me chamar, eu quero ir embora, eu quero ir, eu quero... É claro, a saudade para quem fica, não para quem vai. E nós vemos que muitos, né, que a coisa está tão assim, que não querem o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque eles querem continuar desfrutando do acesso ao pecado que existe nesta vida. Então a pessoa quer continuar desfrutando do pecado, então ela não quer saber de Jesus, ela não quer saber de glória, ela não quer saber de céu, ela não quer saber do arrebatamento da igreja. Porque ela sempre fala, Jesus, espera mais um pouquinho, deixa eu concluir os meus projetos. Irmãos, o maior projeto que o crente pode ter é morar com Cristo na glória. Não que nós não venhamos ter projetos e planejamento de vida nessa terra, mas não colocar isso acima daquilo que é a eternidade em Cristo Jesus que nós podemos obter. Amém? E a parte de número 2, desfrutar da suficiência de Cristo. Os que anelam a vinda de Cristo devem confiar nele para que todas as suas necessidades, tanto de ordem espiritual quanto a material, sejam supridas. Jesus, ele nos dá condição nessa vida. Né? Ele nos dá condição de vivermos bem nessa vida. Mesmo que a gente passe por dificuldade, mas uma coisa que a gente tem, meus irmãos, é paz. A paz não tem dinheiro que pague o homem ter paz. Então Deus nos concede essa paz, porque a suficiência de Cristo é suficiente para nós termos uma vida boa. Mesmo que a gente não tenha tudo que o nosso desejo material quer, mas nós temos Cristo que nos conforta, que nos ajuda, que nos dá paz. Amém? E a parte número 3, viver segundo a graça. Só existe um jeito de aguardar a vinda de Cristo, vivendo debaixo da sua graça. Irmãos, graça não é de graça, é pela graça. O que é a graça? Favor imerecido. Aquilo que nós não merecemos, nós temos que viver em prol disso. Mas eu não mereço, mas Deus concedeu sem eu merecer. Então, pelo fato de Deus ter concedido aquilo que eu não mereço, e sem eu merecer eu posso obter, então sim eu vou viver segundo essa graça. O que é essa graça, meus irmãos? É a oportunidade de se arrepender, é a oportunidade de melhorar de vida, é a oportunidade de estar na presença de Deus, é a oportunidade de desfrutar da presença de Deus, mesmo que nós somos pecadores, mesmo que a nossa essência seja pecaminosa, mas a gente está buscando cada vez mais a santidade, melhorar na presença de Deus. Amém? E a nossa conclusão. O Senhor determinou nessa total vigilância, pois sua volta pode acontecer a qualquer momento. Entretanto, nossas paixões carnais, o anelo por dinheiro e poder das hostes infernais, as distrações da vida são inimigos que querem nos afastar do céu. Por isso, amemos a volta de Jesus, busquemos a sua suficiência e vivamos debaixo da graça, esperando todos os dias por nossa bem-aventurada esperança. Então, nós temos que estar na presença de Deus para desfrutarmos dessa bem-aventurada esperança. E estejamos esperando por Cristo. Não está demorando, meus irmãos, porque Jesus vai vir no tempo certo. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.